Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo a gente vai estar vendo como a Torá é grandiosa, como a Torá ela é tremenda. Poucos sabem o que eu vou falar agora. Mais da metade do livro de Apocalipse são citações da Torá, irmão. É lógico que está ali de forma oculta, mas a Torá está ali, em mais da metade do livro de Apocalipse. Fora as ligações que tem daquilo que a Torá fala, e a gente vai ver ali a conclusão no livro de Apocalipse. É isso que esse estudo vai fazer agora, esse ligamento, né, com vários textos do livro de Bereshit, Gênesis, e o livro de Apocalipse. Só confirmando, irmão, só confirmando que a Torá ela é um código divino, que a Torá é santa, que a Torá é justa, que a Torá é boa, que a Torá não foi abolida. A Torá, irmão, é o manual do Eterno para a humanidade. Então eu tenho certeza que esse estudo ele vai agregar muito conhecimento a todos e vai despertar em muitas pessoas um desejo de se aprofundar mais na Torá, né? A Torá vai iniciar, né, muita coisa e a gente vai ver ali o desfecho de muita coisa no livro de Apocalipse, linkando ali, a gente vai ver claramente ali os versos com um vínculo muito forte com as passagens descritas na Torá, no livro de Gênesis. A gente vai traçar aqui nesse estudo um paralelo nos versos de Gênesis e nos versos do livro de Apocalipse. Shalom, bons estudos, que o Eterno abra nossa mente para que a gente venha compreender, entender e procurar cada vez mais viver a palavra. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, irmãos. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Em Apocalipse, Deus faz novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1. Em Gênesis, Deus chamou ao ajuntamento das águas de mar. Gênesis capítulo 1, verso 10. Em Apocalipse, o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Em Gênesis, Deus chamou as trevas de noite. Gênesis 1:5. Em Apocalipse, não haverá mais noite. Apocalipse 21:25. Em Gênesis, Deus fez aparecer o sol e a lua. Gênesis 1:16. Em Apocalipse não necessitará nem do sol nem da lua. Apocalipse 21:23. Em Gênesis, Deus disse: no dia em que dela comeres, morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Em Apocalipse, Deus disse: não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação das dores. Gênesis capítulo 3, verso 16. Em Apocalipse não haverá mais dor. Apocalipse 21:4. Em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Gênesis capítulo 3, verso 17. Em Apocalipse não haverá maldição. Apocalipse capítulo 22, verso 3. Em Gênesis, a antiga serpente, o diabo, aparece como enganador da humanidade. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 4. Em Apocalipse, a antiga serpente, que se chama diabo, desaparecerá para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Em Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida, afastado da Torá.
Gênesis capítulo 3, verso 22 e 24. Em Apocalipse, um homem é aproximado da Torá, aproximado da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 2. Só um detalhe, irmão, o homem, ele não recebia mais ou não receberia a partir dali o conhecimento da Torá como ele recebia antes do pecado. Agora ele receberia conhecimento da Torá através dos profetas. Em Gênesis, um homem foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. Gênesis capítulo 23, 24. Em Apocalipse, um homem pode comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse 2:7. Em Gênesis, um homem foi expulso da presença de Deus. Gênesis 3:23. Em Apocalipse, um homem verá a face de Deus. Apocalipse 22:4. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi num jardim à beira de um rio. Gênesis capítulo 2, verso 10. Em Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será junto a um rio que corre para sempre do trono de Deus. Apocalipse 22:1. Em Gênesis, Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. Em Apocalipse, Deus apresenta a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Em Gênesis ocorre o casamento do primeiro Adão. Gênesis capítulo 2, verso 22 ao 25. Em Apocalipse ocorre o casamento do segundo Adão. Apocalipse 19, 9, Apocalipse 21, 9. Em Gênesis, Abraão ficou de luto pela morte da sua esposa Sara, tendo chorado e pranteado por ela. Gênesis capítulo 23, do 1 ao 4. Em Apocalipse já não haverá luto, nem pranto. Apocalipse 21, 4. Em Gênesis, José chorou a morte de seu pai Jacó durante 7 dias. Gênesis, capítulo 50, do 1 ao 10. Em Apocalipse, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, aconteceram as primeiras coisas. O primeiro casamento, Gênesis capítulo 2, 22 ao 25. O primeiro pecado, Gênesis 3, do 1 ao 19. O primeiro homicídio, Gênesis 4, 8. O primeiro nascimento, Gênesis 4, 1. Em Apocalipse, as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ou seja, nós vamos estar em outra atmosfera espiritual, em outra dimensão. Em Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus e a Torá. Gênesis capítulo 11, do 1 ao 8. Em Apocalipse, a Babilônia será o último projeto humano contra Deus e a Torá, que mais uma vez será destruído. Apocalipse 17 e 18. Em Gênesis, todas as tribos, nações foram dispersas por toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículos 8 e 9. Em Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações foram ajuntadas diante do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Em Gênesis, o nosso eterno Deus é o Aleph, o princípio, o primeiro. Gênesis 1. Em Apocalipse, nosso eterno Deus, ele é o Tav, ele é o fim, ele é o último. Apocalipse, capítulo 22, verso 3. E para finalizar, irmãos, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A Torá é eterna, a Torá não foi abolida, a Torá é a palavra do Eterno, é um código divino. Shalom, shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.